Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos iniciando agora o quarto trimestre de 2016. Neste trimestre nós estaremos estudando nas revistas da CPAD com o tema O Deus de toda provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então nós vemos aí um tema bastante atual. É o tema que indica exatamente a situação pelo que nós passamos hoje no Brasil, né? Nós vamos ver aí a crise tanto na área política, como na área financeira, como na área da saúde, como na área da religião, né? Então nós vemos aí a crise financeira. Uma crise indica o quê? Uma situação de falta de alguma coisa, de falta de alguma coisa boa. Então basicamente é isso. Se nós olharmos para a situação pela qual o Brasil passa hoje, nós vamos ver uma crise o quê? Uma crise política. Por quê? Porque no controle do governo do nosso país existia uma quadrilha que assaltaram o nosso país. Se nós olharmos para a parte aí financeira, nós vamos ver a quebra, né, de quantas empresas, principalmente a maior empresa brasileira, a Petrobras, então se encontra nesse estado deplorável. Se nós olharmos para a saúde, nós vamos ver aí as pessoas nas filas pelas madrugadas, né, e ainda sendo mal atendidas, pessoas deitadas nos corredores dos hospitais. Se nós olharmos para a religião, nós vamos ver que esse período tenebroso de mais de 12 anos, o Brasil foi dominado por várias religiões satânicas. Se nós olharmos aí para a cultura, nós vamos ver a cultura deplorável que o país admitiu e colocou até nos colégios, né? Se nós olharmos para a educação, nós vamos ver que coisa triste, cartilhas ensinando as pessoas a se tornarem homossexuais, lésbicas, cartilhas ensinando masturbação, ensinando onde comprar drogas. Vamos ver aí essa coisa de querer educar os filhos das pessoas, dizendo que o rapaz pode escolher ser moça, que a moça pode escolher ser rapaz, e coisas incríveis, terríveis, que é inacreditável que o país tenha suportado tudo isso. Se nós olharmos aí então para as diversas áreas que abrangem aí o nosso viver no mundo, nós vamos ver a situação deplorável que nós nos encontramos no Brasil atualmente. Tudo resultado aí de mais de 12 anos de um governo que demonstrou ser satânico. E nós vamos ver um período negro para a igreja no Brasil também, porque a igreja também, muitos se venderam nas políticas, muitos foram corrompidos, muitas igrejas abandonaram o Espírito Santo, várias igrejas surgiram e igrejas que não têm compromisso verdadeiro com Deus, líderes da igreja no Brasil se corromperam, se tornaram pessoas interessadas mais em dinheiro do que em cuidar da obra de Deus. E foi um período realmente terrível, e nós vemos esse período ainda em processo, mas ainda bem que é um processo que nós acreditamos que é um processo de mudança para melhor. Vamos saindo, né? Estamos encontrando aí uma luz no fim do túnel para ver se a gente consegue sair dessa crise em que o país então se encontra.
nós cremos que existe sempre, em períodos de crise, existe aí um voltar-se para Deus. Nós acreditamos que a igreja brasileira vai se voltar mais para Deus, vai orar mais, buscar mais a presença de Deus. Vai haver então uma mudança e uma melhora espiritual. E havendo a melhora espiritual, acontece a melhora nas outras áreas do nosso viver. Porque a solução é sempre Deus. Nós vamos ver por quantas crises, Israel passou. E sempre que Israel se arrependeu, aprendeu a jejuar, a orar, a estudar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, sempre Deus veio em socorro à nação e a crise passou. Então nós acreditamos assim também que o povo de Deus precisa se humilhar diante de Deus, precisa orar muito, precisa jejuar muito, precisa estudar muito a palavra de Deus, precisa se voltar para a evangelização do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E então Deus abrirá as portas, Deus abençoará a nossa nação. Então depende de nós, filhos de Deus, servos de Deus. Não fiquemos confiando em pessoas que não querem saber de Deus, em pessoas que não têm compromisso com Deus. Vamos ver as lições que nós vamos estudar durante então este quarto trimestre de 2016. Lição número 1, a sobrevivência em tempos de crise. É esta que nós vamos estudar hoje. Lição número 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Lição número 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Lição número 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Lição número 5, as consequências das escolhas precipitadas. Lição número 6, Deus, o nosso provedor. Lição número 7, José, fé em meio às injustiças. Lição número 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Lição número 9, o milagre está em sua casa. Lição número 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Lição número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Lição número 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. Lição número 13, a fidelidade de Deus. Então vamos ver a nossa lição número 1, que tem como título a sobrevivência em tempos de crise. Então se nós olharmos aí para Israel, nós vamos ver quando Deus tira esse povo, o povo hebreu, do Egito, Deus cuidou desse povo durante todo o tempo. Muitas vezes reclamaram, muitas vezes murmuraram, muitas vezes quiseram voltar para o Egito, mas Deus os sustentou, Deus cuidou deles, tanto quanto as roupas, quanto a sua alimentação. Nunca morreu ninguém de fome, nunca ficou ninguém sem ter uma roupa para se vestir. Então nós vamos ver que ninguém também andou morrendo por causa de doença. A palavra de Deus diz, olha só, a situação financeira, eram escravos, saíram livres, eram pobres, e a Bíblia diz para nós, saíram ricos, com prata e com ouro. Estavam doentes, sofriam muito, apanhavam, mas saíram com saúde. Não havia entre eles um só doente ou enfermo. Olha aí, comeram da Páscoa, Experimentaram aí como se fosse um nascer de novo quando atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse ali um batismo, Eles estavam morrendo para começar uma vida nova, agora direcionados, dirigidos por Deus. Então, foi uma nova vida, uma nova situação. Assim também nós devemos confiar que Deus cuidará de nós. Jesus disse para nós, olha, olhai para os lírios do campo. Tem umas roupas lindas, São bonitos. Que roupa é aquela? Quem deu? Deus que deu. Deus cuidou. Então Jesus disse, o que é mais importante? Você ou aquela flor? Então, se os lírios possuem a roupa bonita, Deus cuida, então Deus cuidará de nós.
Jesus disse: olhai para as aves do céu. Então as aves não plantam, não semeiam, não trabalham para que haja aí colheita. Eles comem abundantemente, não passam fome. E Jesus disse: quem é mais importante? São esses passarinhos ou só vocês? Então lembre-se, Deus não vai deixar você passar necessidades urgentes de vestuário, de comida. Então Deus cuida dos seus. Então não precisa se desesperar, não precisa pensar que vai de repente passar fome, passar necessidade, não vai ter o que vestir, não vai ter onde dormir. Nada disso, não pense isso. Deus cuida dos seus. Confie em Deus e vai cortando, as despesas desnecessárias, que agora, quando a pessoa está desempregado, ele vai aprendendo a cortar as despesas desnecessárias, as supérfluas, e vai então aprendendo a conviver com aquilo que Deus providencia para ele. Então assim, cada um que está passando por um período de crise vai aprender a sobreviver com a ajuda de Deus. Assim eu tenho feito, eu mesmo estou já desempregado há quase 6 meses. Estou sobrevivendo da ajuda da igreja, pessoas que têm nos ajudado, também os lugares onde nós vamos dar palestras, então as pessoas têm nos ajudado e nós estamos sobrevivendo disso. Eu estava empregado e não cobrava para ir a lugar nenhum, mas de repente, por causa das nossas viagens, embora nosso patrão descontava em nosso salário as nossas viagens, descontava nas nossas férias, de repente resolveu não descontar mais, de repente resolveu nos mandar embora. Então eu fui demitido por causa disso, das viagens que nós fazemos nos fins de semana, para irmos aos lugares, darmos palestras de escola bíblica dominical, orarmos para que as pessoas sejam curadas. Jesus tem feito maravilhas, tem curado mais de 100 pessoas por semana. E almas que têm aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, libertações, batismo do Espírito Santo. E temos dado as palestras por todo o Brasil. Então as pessoas nos convidam e lá então nos dão uma oferta. Assim que nós temos nos mantido durante esses 6 meses. Mas nós tivemos que cortar praticamente todas as despesas extras. Estamos vivendo uma situação difícil, mas Deus tem nos mantido. Então assim também acreditamos que todos aqueles que foram demitidos, ou aqueles que as suas empresas faliram, ou tanta situação que aí as pessoas passaram a viver devido a essa crise financeira do país, crise política, crise na saúde, na religião, em todos os setores, uma crise tremenda. Então as pessoas vão se adaptando e vão confiando em Deus, e Deus vai abençoando e vai cuidando. Não vai deixar ninguém passar fome, não vai deixar ninguém ficar sem roupa para vestir, sem um lugar onde possa descansar. Então, vamos acreditar em Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos estudar a palavra de Deus, vamos fazer a obra de Deus e vamos aproveitando cada momento para fazermos a obra de Deus, para que este país se torne um país governado, dirigido, orientado por Deus. E esta é a solução, buscar sempre em Deus a solução de todas as coisas. Buscar primeiro então o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você desejar nos ajudar e nos convidar para estarmos aí em sua igreja, nós agradecemos, porque estamos necessitados de ajuda financeira para continuarmos aí esperando uma solução, principalmente aí uma solução que nós vemos pela frente, que é uma situação de uma causa na justiça que nós estamos esperando a solução. Até resolver essa situação, então eu estou precisando da ajuda dos irmãos e precisando urgentemente. Então nos convide, entre em contato conosco. Nós estaremos aí na sua igreja dando palestras, escola bíblica dominical, orando por curas,
batismo do Espírito Santo, né? Principalmente aí pregando, pelo menos aí todos os domingos à noite, onde nós temos ido, nós temos aí pregado o Evangelho à noite para ganharmos almas. Muitas almas têm se convertido, aí uma média de 20 almas toda semana, graças a Deus, Jesus tem salvo em todas essas palestras onde nós temos ido.